Então pera aí um pouquinho, quer dizer que vocês já acordaram pra vida e perceberam que o Houston Rockets vai ser o outro finalista da próxima temporada, né? Da Conferência Oeste. Vai ser o único time que vai bater de frente com o time do Oklahoma City Thunder. Pelo menos é isso que eu enxergo pra essa equipe, porque o que eles fizeram nessa off-season, o que eles fizeram nessa agência livre é algo surreal. Não sei se as pessoas estão reparando que esse é o time mais vitorioso da off-season até agora. Fora o time do Oklahoma City Thunder, que manteve todos os seus jovens jogadores promissores, todas as suas centenas de picks de draft que eles têm nas próximas temporadas, o Houston Rockets vai ser um negócio de dar medo em qualquer caboclo, irmão. Vamos deixar esses caras se livrar assim sem nenhuma punição. Tá valendo a sacanagem na NBA. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guiber aqui. Eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito do perigo que será o Houston Rockets na temporada de 2025-2026. Vou comentar um pouco sobre as modificações, se teve alguma pequena ali que eu esqueci, vocês vão me desculpar, mas as headlines, as principais mudanças que eles fizeram realmente é pra chocar o planeta do basquetebol da NBA. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, promete pra mim que até o final desse vídeo você vai se inscrever, deixar o sininho ativo pra receber tudo em primeira mão, que aqui temos vídeos todos os dias nesse canal, e deixar aquele likezão forte, já vai estar me ajudando demais. E se você for um trash talker raiz, já vai ter deixado o like pra ajudar esse vídeo. Se você quiser ajudar também, mano, eu sei que é pedir muito, mas deixa um hypezão aí. Essa é uma nova métrica do YouTube que tá ajudando bastante o criador de conteúdo. Agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Seguinte, o time do Houston Rockets, na temporada passada, eles foram muito bem. Por mais que eles tenham tido ali uma saída dos playoffs de forma um pouco prematura para o que o time apresentou na temporada regular, a gente tem que lembrar que esse é um time muito jovem. Eles conquistaram de uma temporada para outra um salto, assim, fenomenal. Na temporada 23-24, eles ficaram em 11º com 41 vitórias e 41 derrotas, o que é excelente já, o aproveitamento. Mas só que a gente tem que ter em mente que a Conferência Oeste é um pouquinho mais pegada às coisas, já que times como o Chicago Bulls, com 39 vitórias, já se classificaram para o play-in, enquanto o Houston Rockets na Conferência Oeste, com 41, ficou de fora do play-in. Na temporada 24-25, os caras vieram para a segunda colocação do Oeste com 52 vitórias e 30 derrotas, minha rapaziada. Isso é muito grande, é um salto muito absurdo para uma equipe com tão pouca idade. Para eles poderem ter chego a este resultado, ao meu ver e a minha análise assim, eu boto fé que a defesa deles foi o principal motor desse time. O rebote ofensivo foi o principal motor, quer dizer, o segundo principal motor desse time. Por quê? Eles geram muitos ataques de movimentações com a bola ali, né? É um time que compartilha muito bem a bola, só que eles têm poucas jogadas de impacto para poder espaçar a quadra legal. Aquelas ações no pick and pop, aqueles jogadores que são realmente ameaçadores quando recebe a bola ali na linha de 3 pontos. Porém, isso eles ainda supriam, desacelerando o ritmo dos adversários, né? Com uma boa defesa, uma forte defesa, e ainda por cima conseguindo segundas oportunidades, tendo alguns dos melhores reboteiros da NBA, principalmente alguns dos melhores reboteiros ofensivos, como o Amen Thompson é um dos melhores alas reboteiros ofensivos, o nosso mano Steven Adams, o Aquaman, é o melhor reboteiro ofensivo entre os pivôs, Sengun também é um excelente reboteiro ofensivo, além de Tari Eason e inclusive Jalen Green, entre os alarmadores, era um dos melhores reboteiros ofensivos. Então é um time que gerava várias segundas oportunidades, e com isso eles capitalizavam o ataque. Quando não dava certo uma jogadinha, quando alguém errava uma bola de 3, ou então quando aquelas jogadas no post do Alfred Sengun também não davam certo. Então, vendo a falta de profundidade de arremessadores e vendo um dos problemas que seria a principal opção ofensiva de pontuação entre os alas, desabando para uma pós-temporada bem abaixo do que todo mundo esperava com o Jalen Green, fazendo partidas de menos de 2 dígitos de pontuação, múltiplas partidas inclusive, eles viram que precisava de um outro cara falar assim, ó, na hora de fechar jogo a gente tem um cara mais de confiança, que também eles não tinham no elenco antes. Alfred Sengun não é um bom fechador de jogos, Amen Thompson, Tari Eason, Dylan Brooks, vários jogadores ali tinham pouca experiência em fechar jogos, eles ficavam mais dependentes ali do Fred VanVleet, na minha opinião, e de uma noite mais mágica assim do Jalen Green. Então eles precisavam de outro cara pra falar, mano, esse aqui é o 0-1 quando o calo aperta. E aí na off-season, eles conseguiram simplesmente um dos nomes mais assediados no mercado antes mesmo de acabar a NBA, né? Foi no dia do jogo 7, nosso mano Kevin Durant chegou pra esse elenco. Olha a cara desse canalha quando soube que foi pra mais uma panelinha. E por que o Kevin Durant é tão absurdo, assustador, mesmo aos 37 anos, se eu não me engano, de idade, quase 37 segundo o site que eu tô olhando aqui, porque ele fez 26,6 pontos. Comparado com o Jalen Green, ele ainda é mais eficiente, fazendo 5,5 pontos a mais. Ele pegou 6 rebotes, entregou 4,2 assistências, arremessou mais de 50% de quadra, mais de 40% para 3 e mais de 80% de lance livre. Para ser mais específico, 43% para 3 pontos. Ainda sendo um dos melhores alas bloqueadores da NBA, com média de 1,2 tocos por partida e 0,8 roubos de bola. Então, além de pegar um cara muito mais eficiente, um cara melhor pontuador, um cara melhor defensor, pegaram um cara com pedigree de 2 vezes campeão da NBA,
MVP, gênio da bola, um dos melhores pontuadores individuais de toda a NBA, que inclusive está planejando se aposentar pelo Houston Rockets. Então não dá pra pegar esse final de carreira dele, que ainda é muito em alto nível, sem precisar que ele se esforce tanto defensivamente pela profundidade desse elenco e extrair apenas o melhor de Kevin Durant, cercando ele com jovens jogadores talentosos. Então só pela movimentação que eles fizeram, que inclusive foi uma movimentação de gênio, pra quem não viu, envolveu 7 times para poder fazer com que o Houston Rockets adquirisse o Kevin Durant. Incrivelmente, a headline, antes que eu tinha coberto a notícia, só tinha mostrando o que saiu do Houston Rockets para o que chegou para o Houston Rockets. Mas na real, eu vou deixar aqui na tela agora para vocês todos os 7 times que foram envolvidos e todas as movimentações para poder fazer com que essa troca acontecesse. Mas se a gente der ali uma atentada apenas o que o Houston Rockets abriu mão, foram escolhas de segunda rodada, escolhas swaps de segunda rodada, consideração financeira, consideração monetária, os direitos de draft de Jamai Meshek, Jalen Green, Dillon Brooks e os direitos de draft também de Kamar Maluak. Você pode pensar que é bastante coisa, tendo em vista que o Kamar Maluak é um baita de um pivôzão. Só que eles precisavam tanto de um cara quanto o Kevin Durant que isso saiu muito barato. Ainda mais tendo a parte financeira sendo quase que resolvida pelos dois salários de Jalen Green e Dillon Brooks. Eu achei que o grande ponto ali de probleminha com questão a defesa de perímetro que eles teriam, porque eles eram um time muito denso na marcação de perímetro, muito denso nas trocas, jogadores que podem trocar da 1 a 5 com muita tranquilidade. Que a perca do Dillon Brooks me deu aquela leve preocupada. Aí os caras vão lá e adquirem simplesmente um dos melhores defensores de perímetro e um dos melhores arremessadores do Los Angeles Lakers na temporada passada, principalmente no catch and shoot, um cara que foi se adaptando, né? Ele teve um começo mais complicado ali no Lakers, após a saída dele do Brooklyn Nets, até no Brooklyn Nets ele estava sendo um cara bem mais efetivo, com questão a números mesmo de pontuação, mas ainda assim, estamos falando de Dorian Finney-Smith. Então eles substituíram, sem precisar perder absolutamente nada, apenas assinando um contrato na agência livre. O jogador que eles precisavam de mais alguém ali para entregar uma boa defesa de perímetro e trouxeram nada mais nada menos que o Dorian Finney-Smith. 4 anos, se eu não me engano, 53 milhões de dólares, o que saiu barato para o Houston Rockets. Um cara que chuta 41,1% para 3 pontos, 8,7 rebotes, ainda quase 4 rebotes e 1,4 assistências. Então, mano, só aí eles já tinham feito algo gigante. Só que ainda assim, no meio daquela troca do Kevin Durant, acabou sobrando um jogador chamado Clint Capela que veio cair no colinho do Houston Rockets. E agora eles têm não uma, não duas, mas 3 opções de pivô, o que deu oportunidade até pro time acabar dispensando, né, por questão de salário, o Jock Landale, e agora eles contam com a renovação que eles fizeram do Steven Adams, Alfred Sengun, que tá com o contratinho renovado tranquilinho, e o Clint Capela, que retornou ao Rockets, ele é um cara já velho conhecido de guerra. Estenderam o contrato também do Ime Udoka, que foi o técnico responsável por fazer toda essa modificação na questão estrutural de ataque e defesa do time, e agora, ao meu ver, eles têm um dos times mais poderosos e melhores defensores de toda a NBA, cara. Os caras fizeram tudo isso sem mexer em nenhum dos nomes que seriam os mais interessantes para as equipes que estavam fazendo esses acordos com o Houston Rockets, cara. Eles mantiveram o Tari Eason, mantiveram o Amen Thompson, discutivelmente 2 dos melhores defensores de perímetro da NBA. Mantiveram o Jabari Smith Jr., que eu achei que seria o ponto especial, assim, um jogador a fazer que a troca do Kevin Durant acontecesse. Eles nem precisaram abrir mão do cara. E ainda mantiveram 2 armadores ainda para compor o elenco, um mais jovem que tem muito a aprender ainda, teve pouca minutagem na temporada passada com o Reed Shepard, e o armador que tá entre os melhores criadores de jogada por turnovers da NBA, que é o Fred VanVleet, que teve uma temporada magnífica com o Houston Rockets. Então, velho, eu realmente acho que o único time que é capaz agora de desbancar esse time do Oklahoma City Thunder, tanto em questão defensiva quanto em profundidade do elenco agora, é o time do Houston Rockets, cara. Então, o torcedor do Foguete, fique muito feliz, porque o seu time na temporada passada ficou em 5º no ranking de defesa geral, assim, da NBA. Assim, a diferença deles pros times que estão pra cima é coisa de menos de 1 ponto. E a saída prematura nos playoffs foi muito devido à quantidade de arremessos de 3 que o time não era capaz de converter, né? Eles estavam ali entre 25% e 27%, eu vi a estatística, mas eu não me lembro de cabeça. Essa falta de espaço na quadra acaba limitando o poder ofensivo do time. As jogadas criadas também no 1 contra 1 pelo Jalen Green e pelo Alfred Sengun não eram tão efetivas assim quando o calo apertava. Então agora eles têm um dos melhores jogadores que jogam na isolation do time, que é o Kevin Durant. Ainda mantiveram jogadores com 21 anos de idade, tô falando aqui do Reed Shepard e do Cam Whitmore, com 22 anos de idade, Jabari Smith Jr., com 23 anos de idade, no Alfred Sengun e no Amen Thompson. Ah, e também o Tari Eason tem 22 anos de idade. E ainda vários jogadores experientes, com pedigree de campeão, com o Fred VanVleet, com o Kevin Durant e também com um jogador que tem uma sinergia muito boa com o Kevin Durant, que é um dos companheiros que mais dividiu quadra com ele no Oklahoma City Thunder, com o nosso querido reboteiro ofensivo Steven Adams. Aí você deve pensar comigo, mas Guibeira, como seria o quinteto desse time? Aí que tá, eles têm pelo menos umas 5 opções agora de quinteto pra fazer. Eles podem fazer um dos quintetos mais altos de toda a NBA.
jogando com alguém na armação, ou então, num mundo bem hipotético, o nosso Baby Jokic Alperen Sengun cuidando da parte de criação de jogadas, né? Só precisando alguém levar a bola até o ataque e colocar ali na mão dele, perto da cabeça do garrafão. E eles vão ter 4 jogadores, ó, tudo com mais de 2 e todos de altura, irmão. Kevin Durant que joga na 2, Jabari Smith jogando na 3, Alperen Sengun jogando de power forward e Steven Adams jogando na 5. E aí, se deixar o power forward armar, ou se não ficar revezando ali, Kevin Durant na armação, que ele também é um bom passador, Alperen Sengun também um bom passador, Steven Adams um dos melhores passadores na posição 5, e colocar um outro cara alto como um Dorian Finney-Smith, ou um Amen Thompson, ou um Tari Eason ali na posição de 1, né, ou um falso, vai ficar parecendo um quinteto de 2K, aqueles quintetos que você monta no estilo My Team, né? Pra quem não sabe, My Team é aquele jogo de cartinha do 2K, que é tipo o Ultimate Team do FIFA. Eles ainda podem fazer um quinteto de mais espaçado, jogadores que arremessam melhor, colocando KD, Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Dorian Finney-Smith, jogando com KD, por exemplo, de um falso 5, jogando com um quinteto mais small ball, um quinteto muito mais defensivo, agressivão mesmo na parte de perímetro com Dorian Finney-Smith, Tari Eason e Amen Thompson. Cara, a quantidade de combinação que dá pra fazer agora com essa profundidade de elenco está realmente me deixando preocupado sobre o futuro da Conferência Oeste, porque só vamos ter 2 times disputando quem vai chegar na final. Se as outras equipes não acordarem pro que está sendo construído aqui nessa off-season, o clima vai azedar, rapaziada. E mais, mano, o Amen Thompson ainda pode evoluir muito. Eu vejo nesse moleque um provável futuro defensor do ano e um cara pra se tornar nível All-Star muito em breve. Vai saber o quanto vai ser a curva de crescimento dele nessa próxima temporada. Jabari Smith Jr. agora jogando ao lado de um dos jogadores que tem um prototipo, assim, mais parecido com ele, só que a nível semideus, enquanto ele ainda é apenas um garoto, ele vai aprender muito jogando ao lado do Kevin Durant. Então o time que pegou uma média de quase 15 rebotes por partida ofensivos, rebotes ofensivos, o time líder em rebote da temporada e o time que mais pegou rebotes ofensivos acho que nos últimos 25 anos. Agora tem um pontuador de elite, tem um banco de reservas super profundo e o que a maioria das equipes procuram e ainda não conseguiram de fato montar, que é versatilidade nos quintetos. Você conseguir fazer quintetos que consigam bater de frente praticamente com qualquer estilo de jogo da NBA, sabe? Quintetos mais rápidos, quintetos mais baixos, quintetos mais altos, quintetos mais defensivos, mais ofensivos, que é espaço mais à quadra. O Houston Rockets tem tudo isso agora. Então, finalizando o assunto, o time do Houston Rockets, rapaziada, na temporada passada terminou entre os últimos, entre os times que distribuem assistências entre si. Mas ainda assim tiveram um repertório muito bom com questão a vitórias, em performar bem nos playoffs por conta da defesa. Agora adicionando 2 jogadores que vão espaçar muito bem a quadra e estão entre os melhores jogadores do catch and shoot de toda a NBA, que é o Dorian Finney-Smith e o nosso mano Kevin Durant. Vai ser a primeira vez na carreira do nosso mano Alperen Sengun, Baby Jokic, que veio fazendo temporadas seguidas a nível All-Star quase. É a primeira vez que ele vai ter o espaçamento de 3 excelentes arremessadores em volta dele. Então, com certeza, o ataque do Houston Rockets vai ficar mais dinâmico, mais versátil, mais perigoso e o melhor de tudo, vai ficar mais balanceado. Porque antes, eles dependiam ali, em determinados pontos ofensivos, que o Jalen Green assumisse aquela função de ir pro aro, porque o arremesso não tava caindo, porque o espaçamento não tava muito bom, então ficava mais previsível. Aí, pegando o Kevin Durant, eu vou voltar aqui a citar ele porque, mano, é uma adição gigante pelo preço que eles pagaram. A maioria escolhe de segunda rodada, mano, enfim, não vou continuar reclamando aqui. Mas o KD é um cara que vai menos de 2 vezes pro aro por partida agora. Até porque, né, ele já teve múltiplas lesões, já teve um tendão de Aquiles rompido, então ele vai optar mais por aquele arremessinho na meia distância na qual ele tem mais de 50% de acerto, apenas. Eles vão poder suprir ainda essa necessidade de um cara que vá na direção do aro com o Amen Thompson, com o Tari Eason. Por que não com o Dorian Finney-Smith ou Cam Whitmore? Então, as minhas expectativas para esse time do Houston Rockets é mais uma temporada absurda. Vem aí um time que está perigoso em tirar a coroa do time do Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste, né? 2 anos seguidos eles ficaram em primeiro lugar e tem a capacidade de ficar o 3º ano, a não ser que esse time do Houston Rockets realmente chega para acabar com tudo. E pro torcedor do Houston Rockets que ficou até aqui nesse vídeo, eu venho aqui com uma estatística legal, que é todos os últimos campeões da NBA na temporada seguinte não conseguiram passar da segunda rodada. Boston Celtics caiu pro Knicks, Denver Nuggets caiu pro Timberwolves e assim por diante. Então o Oklahoma City Thunder, quem sabe caindo numa segunda rodada de 2026, o Houston Rockets tem grande chance de chegar na final da NBA. Eu já estou prevendo isso agora. Pode ser que eu esteja zicando, pode ser que dê tudo errado nessa temporada e nada aconteça, mas como eu tô vendo esse roster aqui na minha frente, cara, o Houston Rockets vai ser um problema. E aí, qual que é a sua opinião sincera sobre o time do Houston Rockets? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. Se você é ou se você não é torcedor do Rockets, você acha que o Rockets realmente foi o time a vencer essa off-season até agora ou você acha que teve outro time que movimentou melhor? A sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui, obviamente você gostou desse conteúdo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se você quiser ajudar mais diretamente, você pode hypar o vídeo, mandar um valeu demais ou então se tornar um membro. Agora sim eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado de coração pela sua audiência, forte abraço, até a próxima e falou!